Vamos lá, esse livro aqui, Quaresma com São José, um caminho de fé e conversão, é também devocionário de São José, é um livrão de 300 páginas, mas é bem completo mesmo. Então, 13º dia, São José, protetor da Igreja, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Desde os primeiros séculos, São José foi venerado como protetor da Igreja, pois assim como cuidou de Jesus e Maria, ele cuida de todo o corpo de Cristo, que é a Igreja. Seu manto protetor se estende sobre todos os que recorrem a ele. Disse o Papa Leão XIII, em São José encontramos o protetor dos pequenos, dos necessitados, dos trabalhadores e de toda a Igreja de Cristo. Isso aí lá no século XIX, tá bom? Em São José encontramos o protetor dos pequenos, dos necessitados, dos trabalhadores e de toda a Igreja de Cristo. Reflexão. A Igreja é a grande família de Deus e São José nos ensina a amar e proteger essa família com nossas orações e ações. Ele é nosso intercessor em tempos de dificuldades e crises. Então, meus irmãos e minhas irmãs, acontece assim, nós estamos numa baita crise da Igreja. Você sabe que com a derrubada do poder do Papa Bento XVI, que nunca jamais em tempo algum renunciou coisíssima nenhuma, isso lá em 2013, você sabe que ali foi o grande cisma que aconteceu na Igreja. E pasme quem ficou do lado do Papa Bento XVI, alguns bispos, alguns cardeais, alguns padres, alguns diáconos, alguns seminaristas, pelo menos, não, só os leigos. Leigos ficaram ao lado do verdadeiro Papa, foram percebendo aos poucos que tinham sido enganados, que o Papa não renunciou coisíssima nenhuma, tudo mentira, e simplesmente ele continuava sendo o verdadeiro Papa, e obviamente Jorge Mário Bergoglio vulgo Francisco simplesmente era um antipapa, um falso Papa. Não é? Assim como é Leão Lobo também, o novo que está lá também é antipapa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o ponto é exatamente esse. Nós estamos já numa época de crise e cisma. E também aí, a partir de outubro de 2019, a apostasia. A apostasia se instalou e se instaurou no Vaticano. Justamente aí com esse pessoal consagrando a igreja deles à Mãe Terra, Pátria Mama, e os deuses dos pagãos da nossa fé são demônios. Isso que interessa é a nossa fé, a nossa igreja. E a igreja verdadeira, você sabe disso. E então, meus irmãos e minhas irmãs, nesse momento nós entendemos então que precisamos mais ainda de São José. O corpo místico do Senhor encolheu bastante, não é? Porque muita gente decidiu ficar na falsa igreja porque é mais moderno, é mais confortável, é mais legal. Muita gente que eu conheço só vai na igreja porque é um ponto de encontro social. As pessoas não vão lá buscar Jesus, muita gente vai lá buscar um encontro social e pega bem estar na falsa igreja, porque tem muita gente conhecida, de repente sai um negócio, de repente sai um emprego, de repente, se não sair nada, pelo menos sai um prestígio, a pessoa mostra que ela é católica, entre aspas, porque não é, e simplesmente ganha até, assim, nos seus negócios, aí uma aura de honesto, coisa que também, via de regra, esse tipo de pessoa não é. O que está procurando isso não é. Muito bem, meus irmãos, e se isso tudo não fosse bastante, nós temos então aí o que sobrou, a igreja justamente verdadeira, nós, a igreja doméstica. A igreja voltou para as casas. A igreja doméstica não é uma outra igreja, a igreja católica apostólica romana que voltou para as casas. A igreja de 2000 anos, certo? Sobramos nós. Então São José claramente nos protege, protege a igreja do Senhor, do corpo místico do Senhor, com certeza nos protege. Agora peça, né? Seja humilde e peça a proteção de São José, porque São José reclamou justamente para uma santa que, numa revelação, que pouca gente simplesmente pedia para ele. Aliás, é a Marie Julie, né? Ela não é santa ainda, assim, declarada pela igreja, e nunca seria, mesmo que tivesse continuado aí, a igreja verdadeira, porque muitos bispos são contra, afinal ela criticou o clero, não é ela que criticou, o Senhor mostrou para ela a situação do clero e como vai acabar a história deles, a vida deles. Essa gente não aceita crítica. Os semideuses do Olimpo não aceitam críticas, essa turminha aí que está no clero. Então, meus irmãos e minhas irmãs, justamente São José para ela disse que poucos pediam a sua ajuda e proteção. Quando pediam, ele tinha o máximo prazer em levar, então, né, os pedidos dos fiéis para Nossa Senhora e para Jesus, que também tinha um grande prazer em atender a São José. Está perdendo a intercessão de São José. Quem não pede está perdendo, né?
pedir mais a intercessão de São José, que é poderosíssima, tá certo? Então é isso, meus irmãos, contemos com São José, um grande protetor da nossa igreja, que voltou para as casas. Agora eu chamo de Igreja Católica Doméstica, eu falo assim para ser mais fácil, porque senão a Igreja Católica Apostólica Romana, que voltou para as casas, fica muito grande, né? Mas é a mesma igreja de sempre, só que é o remanescente, o que sobrou, né? Atitude prática: reze hoje por sua paróquia, seu padre e pela igreja, pedindo a proteção de São José. Agradeço sempre bastante todas as orações que vocês fazem por mim, tá bom? Contribua de alguma forma com a paróquia, com seu tempo, talentos ou recursos. Oração final: ó glorioso São José, pai adotivo de Jesus e esposo castíssimo da Virgem Maria, a vós recorremos neste tempo de graça, pedindo vossa poderosa intercessão. Com vosso coração humilde e justo, ensinai-nos a fazer sempre a vontade de Deus, mesmo nas provações e dificuldades. Guardai nossas famílias sob vosso manto protetor, livrai-nos das ciladas do inimigo e alcançai-nos a graça de vivermos na paz e na santidade. São José, terror dos demônios e protetor da igreja, conduzi-nos no caminho da conversão, para que, unidos a vós, possamos nos preparar para celebrar a Páscoa com corações renovados e alcançar a glória eterna no céu. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.